Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu falei que eu ia abrir a live, que é esse tempo que a gente fica sozinho aqui, esperando as pessoas entrar, que eu ia falar: Olá, pessoal, meu nome é Lorene. E no vídeo de hoje, que é o jeito que a minha filha faz no canal dela. Mas queria me apresentar para vocês. Eu sou a Lorene, sou enfermeira, sou consteladora familiar sistêmica e também. E agora eu tô com esse projeto aí das lives. Hoje a minha convidada é mais do que especial, Vanessa, que acabou de chegar. Oi, tudo bem? E eu estou orgulhosa demais de estar com você. Você não tem noção quanto, do quanto que eu tô feliz, de quanto tempo faz que eu sigo essa mulher, acompanhei toda a trajetória. E aí, despretensiosamente, mandei aquela mensagem assim: Ah, faz uma live comigo. E, gente, ela é maravilhosa, topou na hora. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo. Até falei pra ela que acho que a vida dela, né, Vanessa, rende assuntos aí pra umas 25 lives, só do tempo que eu acompanho. Então, se você chegou aí agora e você quiser que ela conte a vida dela, entra lá no post que eu fiz e comenta lá, que daí a gente fica no pé dela pra ela contar. Ah, Lorena, não tenho Pessoal, palavras para te agradecer por esse convite. Assim, fiquei muito feliz, muito honrada. O Instagram representa muita coisa da minha vida de verdade. Assim, presenciou muitas fases da minha vida e eu não tenho como não ser grata por tudo que esse Instagram me trouxe, assim, de aprendizado pessoal, de amizades que surgiram pelo Instagram, por pacientes que chegam pelo Instagram sempre. Então, estar aqui falando com você é um prazer imenso, inenarrável. Tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, vão render muitas outras, se Deus quiser. amém. Que bom. E eu que fico muito feliz de você ter topado. É, E aí eu falo, né? Quando Deus coloca a mão, as coisas começam a dar certo e a gente às vezes não faz pelo medo de tentar, né? E aí, que nem eu te falei, o não eu já tenho, pode ser que ela nem veja a minha mensagem, mas eu vou mandar. E aí a gente tá aqui agora. Então, né, já vi que entrou bastante gente aí, que não gosto de deixar ninguém esperando. Então, por favor, se apresente, conta para esse pessoal aí quem é você e por que que eu cheguei em você. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Vanessa Almeida, sou nutricionista. A Lorena já me segue há um bom tempo, na época ainda não era nutricionista, eu ainda era uma blogueira fitness. E o Instagram entrou na minha vida assim. Eu, quando engravidei do meu segundo filho, eu coloquei na cabeça de que queria emagrecer, de que queria levar uma vida saudável, que eu julgava ser saudável na época. E aí entrei fazendo essas loucuras de dieta da moda, fiz low carb, fiz jejum, fiz tudo que posso imaginar. Aí realmente, assim, tive uma mudança no meu corpo que não podia vir sem ser junto com uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento me jogou numa compulsão alimentar em que eu me vi louca. Eu estava ainda na metade da minha faculdade, você imagina, numa faculdade de nutrição, me vendo numa compulsão alimentar. Então, assim, eu acho que foi o dilema da minha vida, assim, paro tudo ou continuo e vou tentar vencer isso aí. E eu acho que, como você disse, né, Deus não coloca nada na vida da gente que não seja para guiar nossos caminhos. Então, eu acho que hoje a compulsão alimentar não foi um fardo, foi uma benção para eu poder entender também os pacientes que chegam até mim, as pessoas que chegam com essas dores que são reais e a gente precisa enaltecer que elas existem, não é uma frescura, as pessoas não ganham peso porque não têm foco, as pessoas não emagrecem porque não têm fé, não é isso. Então, eu acho que o meu olhar ficou muito mais humano, muito mais acolhedor ao meu paciente, por eu ter passado na pele tudo que eu passei com a compulsão alimentar. Então, quando eu me formei, eu vi que muito daquilo ali não fazia muito sentido, da faculdade, né, de uma nutrição muito prescritiva, em que você o tempo todo fica calculando caloria, carboidrato, proteína, e tira isso e restringe.
e comecei a procurar outras coisas que me trouxessem um sentido mais amplo da nutrição. Foi aí que eu encontrei a nutrição comportamental, que é um nichozinho da nutrição que está ganhando força, graças a Deus, no mercado, em que a gente tem um olhar muito mais no comportamento do homem, né, do indivíduo, do que só no alimento, né? O foco deixa de ser o alimento para a gente tentar entender que comportamento é esse que leva a pessoa a comer, a não ter mais consciência do que se conecta com o corpo. Então, a nutrição comportamental entrou fazendo sentido aí, e a partir daí a gente vai estudando, e entrou a nutrição intuitiva, né? Que é o intuitive eating. O que é isso? Da onde surgiu essa palavra? E aí eu fui me E apaixonando. graças a Deus que surgiu! Não é? Tudo começou a fazer muito mais sentido. E aí, assim, é um mercado ainda que exige muito do profissional, porque a gente precisa primeiro convencer as pessoas que isso pode funcionar. Mas é uma área da nutrição assim, que me deixa completamente apaixonada, porque é ali que eu vejo que a magia acontece, sabe? É ali que eu vejo que realmente as pessoas dão uma virada de chave para a vida toda. É porque quem nunca? Eu já cheguei a sair do consultório do nutricionista e olhar para o cardápio e falar, não vou conseguir. Você já sai da consulta pensando, ai, eu não vou dar conta de comer só isso, ou desse jeito, engessado. Acho legal quem consegue ter rotina, mas na minha casa é uma coisa muito difícil, meus horários meio doidos sempre foram. Então, quando eu te vi falando de nutrição intuitiva, eu falei, cara, é isso aí que eu quero. Talvez desse jeito eu consiga. Então, conta aí pra gente o que é essa nutrição intuitiva, como que ela funciona. Então, assim, para a gente pegar o ponto-chave da nutrição intuitiva é falar o seguinte: a nutrição intuitiva é sobre prazer. Não existe coisa que seja mais conectada com a gente do que o que nos dá prazer. E aí as pessoas começam a pegar isso por um outro viés, né? Então, se me dá prazer, eu vou comer todo dia no McDonald's, eu vou comer um chocolate todos os dias. E não é isso, né? O dar prazer num sentido amplo de tudo, de um sentido holístico da coisa. Será que ele vai te dar um prazer momentâneo ou é um prazer que você vai viver em prazer o tempo inteiro? Que você vai ter o prazer do alimento, mas você vai conseguir desfrutar a sua saúde em prazer depois, você vai ter consciência que está se alimentando para o seu bem-estar. Então, é um sentido mais amplo desse prazer, né? E é engraçado a gente falar isso, porque, assim, a maioria das pessoas que comem compulsivamente podem até ter esse pensamento. Então, possível para mim, porque eu estou sempre no prazer. Mas não. O compulsivo raramente tem prazer, porque a gente está o tempo todo na culpa, o tempo inteiro comendo escondido, comendo rápido, mastigando aquilo, querendo engolir. Então, o compulsivo não é uma alimentação prazerosa, pelo contrário, ela é muito pesarosa, porque a gente está o tempo inteiro tentando se livrar daquilo ali que nos remete à culpa o tempo inteiro, né? Então, o intuitive eating entra nesse buraquinho da nutrição em que a gente se conecta com o corpo e que a gente escuta o nosso corpo, escuta o que ele pede pela gente, real, não é aquele pedido, quero um chocolate. Não é uma banalização da nutrição, não. A gente tem as bases científicas da nutrição, sim, mas a gente aprende a se conectar com a gente, aprende a se conectar com o que o corpo está pedindo, né? Não é à toa que se a gente parar para pesquisar, para poder pegar alguns estudos, você vê que o nosso corpo grita pelo que a gente precisa. Você vê a mulher no período menstrual, que a gente perde mais sangue ali, que a gente está perdendo ferro. O nosso corpo impulsiona a gente a comer coisas que contêm mais ferro. Então, isso não é à toa, é nosso corpo gritando pela gente o tempo inteiro. A gente perdeu essa conexão desde pequenininho. Isso não é nosso, né? Isso é da nossa criação, da nossa cultura. Se você pegar um bebezinho que está chorando, a mãe pega e atocha no peito. Não é por maldade, é por amor. A gente quer acalentar aquele bebê. A criança caiu no chão, calma, filho, vem cá, toma aqui um pirulito, se acalma. A gente está sempre usando o alimento como essa forma de recompensa, de prazer, de sair da dor e encontrar o prazer. Então, isso para a gente mais velho é muito mais difícil da gente desconstruir. Então,
Daí que surgem muitos conflitos em quando a gente usa o alimento como uma recompensa, né? Eu estou feliz, eu mereço comer, eu estou triste, eu preciso comer. Então, a gente vai desvirtuando dessa conexão com o nosso corpo. Então, o Intuitivity vem assim para poder realmente trazer prazer não no alimento, mas na forma que a gente come esse alimento. Eu costumo falar que a mesma situação, o mesmo alimento, em situações diferentes, em contextos diferentes, pode ou não fazer valer. Vamos supor, uma barra de chocolate. Você chegou do trabalho, super estressada, brigou com seu marido, o pneu furou, você chega, cara, me dá essa barra de chocolate que eu vou comer a barra de chocolate. E você come aquela barra de chocolate correndo, engolindo, porque você precisa. E aí, 10 minutos depois, cara, pra que eu fui comer isso? Não resolvi nada. E agora ainda tô ocupada porque comi. Aí você joga a mesma barra de chocolate em outra situação. Você está no final de semana com seus filhos, resolve fazer um bolo, vamos derreter essa barra de chocolate, botar no bolo, tá todo mundo cozinhando junto. Super fez sentido. O mesmo alimento, em contextos diferentes, em situações diferentes, em que seus sentimentos estão diferentes. Então, a forma de comer precisa ser prazerosa. Não pode ser apenas comer por comer. Tem que fazer sentido no seu dia. A gente não aprendeu a comer, né? A gente come o que tem, o que dá, na hora que dá, do jeito que dá e nunca, a gente não pensa para comer, na verdade, né? A Exatamente. gente come do jeito que dá. E me fala uma coisa, essa linha, qualquer nutricionista pode seguir ou tem que fazer uma formação específica? Como é que funciona se eu quiser procurar um nutricionista e ser atendida dessa maneira? O que eu tenho que saber? Então, a nutrição intuitiva, ela hoje oficialmente, ela não é uma, como é que a gente vai falar? Não é uma legalização, assim, um ramo da nutrição. Da mesma forma que não tem, o nutricionista infantil. Não existe essa categorização dentro Uhum. da nutrição. Isso são especializações que a gente pode ir fazendo para poder realmente dominar aquela área. Então, eu fiz a capacitação do Instituto ACE, que é um dos institutos que dão essa certificação. Então, eu sou certificada para trabalhar com a nutrição intuitiva pelo Instituto ACE, mas tem umas outras instituições que também fazem isso. Geralmente, pessoas que estão mais vinculadas com parte de mindful eating, com essa pegada mais de comportamento, é que conseguem trabalhar realmente com essa nutrição intuitiva. Entendi. E as consultas, né? Porque eu moro aqui em Piracicaba, você mora aí no Rio. Dá para ser online? É só presencial? Como é que rola? Dá para ser online. Então, como é que funciona essa nutrição na prática, né? É uma nutrição que não é prescritiva, então ela não é para todos. Não são todas as pessoas que chegam até mim que estão prontas para enfrentar uma nutrição intuitiva. Então, geralmente, isso a gente vai fazendo pela nossa prática, né? A gente já vai vendo o perfil da pessoa que realmente está pronto para isso. Porque geralmente as pessoas que chegam até uma nutricionista estão ali buscando uma prescrição, uma quantidade calórica, uma quantidade de carboidrato. Então, quando você chega e fala assim, essa nutrição não é prescritiva, você vai comer o que o seu corpo pede. As pessoas, opa, não estou pronta. E realmente não são todas as pessoas que estão prontas. Eu mesma, se eu chegasse uma nutricionista intuitiva há um ano atrás, eu falaria, nossa, louca, não tem a menor possibilidade de eu me guiar por mim, pelo meu corpo, pela minha fome, não existe isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim, exatamente. Então, isso é uma preparação que a gente precisa desse paciente, que ele esteja realmente pronto para esse processo de mudança, porque é uma mudança, é você sair de uma nutrição muito engessada para uma nutrição em que você vai ter autonomia. E o que a maioria dos Para pacientes, sempre, né? para sempre, e o que a maioria dos pacientes não quer é ter autonomia. Se eu te falar, Hum, 95% dos pacientes não querem essa autonomia, eles querem ali. não quer ter o poder de escolha. Não quer. Eles têm medo, as pessoas têm Verdade. medo de ter esse poder de escolha, entendeu, Lorena? É como se você desse a faca e o queijo na mão e a pessoa, o que eu faço? Me diz, qual parte do corte é grossa, é fina?
entendeu? Isso Uhum. paralisa muitas das vezes. Então é por isso que a pessoa tem que estar muito pronta para conseguir encarar isso, porque a nutrição intuitiva, ela é como se fosse uma terapia, né? A gente precisa mexer no seu sentimento, no seu comportamento, e a pessoa precisa estar apto, não só apto, mas aberto a isso, né? Aberto a descobrir seus medos, a descobrir o que paralisa ela nessa coisa de ir à frente sozinha, de não ser mais guiada por alguém, porque o nutricionista hoje em dia está tendo muito esse papel de policial, né, do seu paciente. Não, você não pode comer isso, você tem que comer aquilo. Não, você não são duas fatias, é uma fatia só. E aí você entra nesse papel de policial e quando você sai desse papel e fala, não, segue a tua vida. Come o que você acha que pode. Quando você tá de fome. Não, 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 me fala quanto. Eu preciso saber se é muito ou menos. Então, não são todos os pacientes que estão aptos a entrar nisso de cabeça, né? Tem que ter uma preparação, tem que estar pronto para se jogar nesse desafio. Mas dá para fazer online, dá para fazer presencial, é uma dinâmica diferente, tá? É, esse método em que eu fui capacitada, ele é um método que essas consultas funcionam semanalmente. Então, são como terapias mesmo, são encontros semanais Uhum. em que a gente vai trabalhando os assuntos determinados para a gente desenvolver esse paciente. É claro que esse paciente vai chegar lá no primeiro momento, eu vou guiá-lo, né? Eu vou orientá-lo sobre a nutrição, o que é importante comer, deixar de comer. Mas quando ele termina esse processo de 8 semanas, 12 semanas, aí sim ele se sente apto, ok, eu confio em mim e vou fazer. Mas ele passa por um processo de descoberta pessoal, de entendimento dos seus sentimentos, das suas escolhas ao longo da vida. Ele vai buscar lá atrás, na sua infância, o que pode ter causado algum gatilho para poder isso hoje em dia está sendo uma alimentação disfuncional. Então, realmente, assim, é um passar num turbilhão. Então, a pessoa precisa realmente estar disposta a fazer isso, comprometida a fazer isso de verdade, para poder ter essa liberdade de escolha para a vida toda. Na verdade, muito assim disso que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, é tomar o controle da própria vida. É Exatamente. muito fácil eu colocar a culpa no nutricionista quando eu não consigo ter resultado. A culpa é da nutricionista, e aí eu troco de nutricionista. Por quê? É ela que prescreve, é ela que põe quantidade, o que eu vou comer, e se não tá dando certo, a culpa não é minha, a culpa é dela. E nesse tipo, a pessoa assume a responsabilidade do tipo, agora quem tá no comando sou eu e eu vou escolher as coisas certas pra mim. É maravilha, eu tô apaixonada. Tô achando assim tudo, porque pra gente que quer, né, ter esse controle, né? E dá pra começar, por exemplo, não tô preparada ainda, vamos devagar. E aí depois ir evoluindo pra isso. Super dá. E assim, é isso mesmo, entendeu? É um processo, é um caminhar. É você se colocar apto a se desafiar e chegar no momento em que, ok, a gente não vai chegar e te jogar lá no abismo, se vira, dá teu jeito. É Uhum. muito comum, Lorene, que assim, as pessoas no início se percam, sabe? Porque o que acontece com esse perfil de dieta que a gente vê hoje a maioria do tempo? Você restringe a pessoa o tempo inteiro, isso pode, isso não pode, isso faz bem, isso faz mal, isso é saudável, isso não é. E aí a pessoa entra naquele dilema de dieta o tempo inteiro, aí você dá uma liberdade, soltou. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Vai dar ruim. Mas só que vai chegar um momento que se dá ruim, dá bom. Porque aí a pessoa toma consciência de que, opa, eu posso. Então eu não preciso comer tudo, porque eu posso. E é isso que é o grande lance da parada. Quando você tem um alimento que você ama, tipo o chocolate, eu amo, sou apaixonada, mas até o momento em que eu botava o chocolate num pedestal, que eu só podia comer aquele chocolate quando fosse um momento maravilhoso, que eu tivesse uma oportunidade única na vida para comer, eu todo dia queria aquele chocolate. A partir do momento que o chocolate ficou disponível, eu sabia onde é que tinha, eu sabia que estava ali. No primeiro momento, é óbvio que eu comia a barra inteira. No segundo momento, eu percebi, opa, ele está ali.
Eu não preciso sair correndo com o meu chocolate. Eu vou comer no momento em que eu tiver vontade, em que fizer sentido para mim. Então, a pessoa começa a virar a chave. Eu não preciso comer tudo porque amanhã começa a dieta. Eu não preciso comer tudo porque eu estou jacando. Porque da próxima refeição eu vou zerar tudo de novo. Você para de ter essa paranoia de que você não vai ter acesso mais, então eu preciso comer tudo de uma vez, né? É o dia do lixo, né? A pessoa se Exatamente. joga, bebe, come tudo que tem direito, porque depois não pode mais. Então, é um processo, isso pode ser feito aos poucos, sim, isso sempre respeitando o tempo do paciente, não é o tempo da nutricionista, até porque cada um é um indivíduo, então tem pessoas que vão fazer o processo, a transição super rápida, e tem pessoas que vão demorar sim, que vão levar mais tempo para fazer essa internalização de tudo, de pegar confiança em si mesmo, porque as pessoas estão muito nessa dependência de alguém ditando o que é certo e errado, as pessoas pararam de confiar em si. Então, você Uhum. devolver essa confiança, a pessoa fica, opa, mas eu não sou capaz, né? Não sou capaz de dar conta de fazer essa escolha sem ter ninguém me falando o que é certo e o que é errado. Entendo. E criança, consegue fazer? Conseguir, consegue. Mas criança, eu sei. Ou quem tem que fazer são os pais? Exatamente. A criança não tem maturidade para poder tomar essas decisões sozinhas. A criança precisa Uhum. do engajamento da família. A criança precisa que a família esteja disposta a fazer aquilo ali acontecer. A mudança não pode ser só da criança, né? A família tem que estar disposta a mudar hábito da família. Você não pode ter um filho que está fazendo uma alimentação mais restrita porque está no nutricionista, o outro não. Então tem um biscoito porque seu irmão é magrinho, ele pode. Você não, que está acima do peso. Uma Já tá sacanagem com a tudo criança, errado. né? Arrasa com a criança e você já, desde pequenininho, você já vai levando aquela criança a ter um comer disfuncional, a ter uma relação distorcida com seu próprio corpo, a ter uma imagem, um problema com a autoimagem. Então, é muito difícil a gente conseguir trabalhar a criança unicamente. E ela tem que estar inserida num contexto familiar, a família tem que fazer parte daquilo ali, tem que estar engajada em fazer aquilo dar certo. Eu não posso querer cobrar de uma criança no final de semana conseguir ter o comprometimento de que não, hoje eu vou ter uma festa da minha prima, então de manhã eu vou comer ovos mexidos, no almoço eu vou comer frango grelhado. Ela não vai ter esse discernimento. Ela precisa estar inserida nesse contexto da família. A família precisa abraçar isso, entendeu? Então, o trabalhar com a criança sempre requer trabalhar com a família o tempo inteiro. Não tem muito como Posso, desvincular. eu posso, por exemplo, meu filho está acima do peso, eu vou te procurar. E eu vou passar por esse processo para acabar refletindo nele, ou não? Pode refletir indiretamente, do tipo, você vai estar numa relação melhor com a comida e aí você vai transparecer isso para sua família. Mas Porque quem cozinha em casa é que, né? manda, que comanda a história toda. Mas a criança sim pode ser atendida. A gente faz um trabalho maravilhoso com as crianças lá no Acolher, em que a gente tem muito resultado, principalmente quando a gente traz essas crianças para a cozinha, em que a gente Eu vi isso, achei sensacional, eles fazendo a comida. tem a comida lá, o consultório tem uma cozinha dentro que é assim fantástico. Então eles fazerem a comida, participarem desse processo de manipular o alimento, de identificar ali na prática, por que a gente está botando aqui uma proteína junto com esse carboidrato? Por que tem essa fibra? Isso torna tudo muito mais lúdico, e aí sim faz sentido na vida da criança. Mas você tentar fazer uma mudança só neles é muito difícil que isso vá ser 100%. É muito difícil. Porque criança não tem que ter essa responsabilidade, né? Exatamente. É os Exatamente. pais que têm que levar. E os resultados? Então, por exemplo, se eu preciso perder peso, o resultado, ele normalmente é o mesmo, se eu seguir uma linha tradicional ou não, tem alguma diferença? Nunca será. Nunca será, porque a nutrição intuitiva, ela não tem prazo. Ela não tem prazo. Quando você chega numa nutricionista, eu quero perder 10 quilos para ir num casamento em julho, você ali meio que já intitulou que eu preciso de uma restrição alimentar, porque eu preciso emagrecer muito rápido e eu tenho um evento, depois do evento finalizei, não quero mais dieta.
volta a engordar os Aí 10 quilos. volta aos 10 quilos, volta 15, né? Exatamente. Então, quando a gente fala numa nutrição intuitiva, é uma nutrição para a vida, em que você vai se conectar com o seu corpo. O foco dela não é perder peso. O foco dela é te dar prazer na alimentação, é fazer você se conectar com o seu corpo, com o seu prazer interno, com a sua fome, com a sua saciedade. Então, o perder peso é lá no futuro, quando você perceber que não precisa de tanta comida para ser feliz, que você não precisa comer em excesso para ficar satisfeito. E aí você vai, consequentemente, perder peso. Mas o foco da nutrição intuitiva não é essa perda de peso que as pessoas buscam no consultório. E é por isso que não é todo mundo que está pronto para isso, porque geralmente as pessoas vão para o consultório buscando a perda de peso. Que é tão difícil, né? Exatamente. E ela não é restritiva assim em nenhum ponto. Você vai comer aquilo que não que der na telha, aquilo que você precisa, né? Exatamente. Ela não é uma nutrição restritiva, mas é claro que, como uma linha da nutrição, ela respeita sim as bases científicas da nutrição. Se eu chego lá com um paciente que está com uma resistência insulínica, com um colesterol alto e quer fazer a progressão para alimentação intuitiva, a gente vai fazer sim, mas orientando esse paciente que tipo de alimento ele precisa dar prioridade. Porque a gente está tratando uma patologia. Eu estou com um paciente que está com uma obesidade que está correndo risco. Então, sim, a gente precisa perder peso. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma nutrição prescritiva trabalhando o comportamento desse paciente para no futuro a gente migrar para uma nutrição intuitiva 100%. Então, tem esses pontos que são mais específicos em que o paciente realmente precisa da nutrição prescritiva, tá? E aí sim, depois isso vai sendo, no futuro, vai se fazendo uma migração para o intuitivo. Mas assim, eu vou te falar que mesmo os pacientes que eu não faço a nutrição intuitiva 100%, as minhas consultas eu sempre trabalho o lado comportamental. Eu não vejo... Porque senão não adianta, né? Não, exatamente, eu não vejo sentido em prescrever um planejamento alimentar sem fazer esse paciente entender que se ele não olhar para essa ansiedade que faz ele comer, ele não vai conseguir perder peso. Eu não vejo sentido no paciente identificar que se ele não tiver um ritual do sono, um sono bem dormido, ele não vai perder peso. Então, tudo isso é envolvido, é muito maior, é muito mais macro do que você só prescrever. Combina aqui 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína. E isso na E é internet tão tem. individual, né? Porque Exatamente. eu acho que hoje em dia o mundo está muito rotulado, né? Então, faz isso que dá certo. Não, se você fizer aquilo, olha, e não dá receita de bolo para cada um, é um. Não tem como que se eu for e a gêmea for, vai ser diferente, porque o motivo que faz comer é diferente, né? As Exatamente. necessidades são diferentes. Ó, já tô querendo marcar minha consulta já. Vamos Vamos embora. fazer, porque eu já achei maravilhoso tudo isso. Porque a gente precisa realmente comer com mais consciência, né? E rola aquela orientação, por exemplo, eu tenho muita dúvida quando eu vou comer, o que é melhor comer junto, o que é melhor comer separado. Então, por exemplo, isso no lanche da tarde fica legal? Rola essa orientação também? Super rola, super rola. A nutrição intuitiva, ela não anula as bases da nutrição clássica. Então, é óbvio que a gente faz as orientações nutricionais, sim. É óbvio que eu vou falar para você que se você... eu vou comer... minha base da minha alimentação está sendo industrializada. É óbvio que eu vou te orientar a sair dessa base de industrializado, porque não é isso que vai te dar prazer no futuro, não é isso que vai te trazer saúde, não é isso que vai te dar uma amplitude de vida. Então, a orientação nutricional existe, precisa existir. Ela faz parte do processo. A gente não trabalha só o comportamento, até porque se eu for trabalhar esse comportamento, eu deixaria de ser nutricionista e ia passar para ser psicóloga, né? Eu ia trabalhar com comportamento humano. Então, a base da nutrição, ela tem que estar ali, ela tem que fazer parte daquilo ali. As coisas se casam, entendeu, Lorena? As duas vertentes vão se entremeando para isso fazer sentido. Então,
é bacana que às vezes eu falo algumas coisas para a pessoa que às vezes já faz terapia e fala assim, mas minha psicóloga falou isso. Ah, tá vendo? Porque o teu comportamento Que bom. reflete a tua alimentação. É louco isso, mas é muito junto, eles andam muito entremeados. Então, se você não está bem na sua cabeça, na sua vida pessoal, profissional, o que seja, você pode ter certeza que isso vai ser respingado em algum momento na sua alimentação. Então, não tem como desvincular as duas coisas. Eu preciso trabalhar as duas coisas com muita orientação nutricional, com muita informação mesmo. Eu acho que a informação é a base da liberdade. Então, eu não posso dar ao meu paciente que o plano é isso, sem explicar o que é aquilo. Eu preciso fazer aquilo ter sentido na vida desse paciente. Então, por que você está comendo aqui, 5 horas da tarde, uma banana com aveia e um pedacinho de chocolate derretido? Porque é o momento em que teu corpo está diminuindo a energia e ele precisa dessa energia rápida, você precisa dar uma fonte de triptofano para alimentar esse ânimo, então você faz isso. Então, quando você explica isso para o paciente, opa, faz sentido. Então tá, agora entendi por que eu preciso de doce nesse momento. Mas você não precisa de um doce Adorei esse lanche. maravilhoso. Adorei. Você não precisa de um doce biscoito industrializado. Você pode comer um doce que vai te dar mais saciedade, que vai te dar fibra, que vai te alimentar de verdade. Então, a informação nutricional, a orientação sempre vai existir. Ela vai fazer parte da consulta sempre. É indispensável. Porque a gente não. Ah, eu vejo por mim, às vezes eu fico assim, mas o que que eu vou comer agora? O que será que é bom? Porque se eu comer uma maçã, daqui 10 minutos eu tô com uma fome mais do que eu tava antes de comer a maçã. O que que eu poderia combinar com a maçã para diminuir essa fome? Para saciar, né? Isso é uma coisa que a gente não sabe fazer, né? Exatamente. Isso aí precisa de uma orientação. E é por isso que eu falo que é tão importante a informação, porque quando o paciente chega com um tipo de dúvida dessa, para mim é maravilhoso, porque dali a gente já vai puxando vários links. Então, ok, a maçã é o quê? Carboidrato? Tá, mas se você começar o carboidrato sozinho, ele realmente vai te dar um pico de fome depois. Então não pode ser junto, tem que ser junto com uma proteína, então junto com uma gordura. E a partir daí a gente vai dando informação para esse paciente, para ele ter liberdade de quando estiver sozinho, opa, tem uma banana aqui, mas eu já sei se eu comer a banana sozinho vai me dar fome logo em seguida. Então, deixa eu comer junto com uma castanha ou com um iogurte. Ele já vai tendo autonomia de fazer esse raciocínio sozinho. Ele não precisa ficar amarrado a um planejamento alimentar, em que está lá prescrito E uma às vezes coisa. a gente não tem, né? Tipo, não deu tempo de ir no mercado, é olhar para a geladeira, ver o que que você É tem o que lá tem. e o que que dá para comer legal. Exatamente. Exatamente. Ai, tô apaixonada. Apaixonei nesse negócio aí. Porque, assim, o conhecimento, ele liberta a gente. O autoconhecimento é o que realmente vai fazer você tomar as rédeas da sua vida em qualquer aspecto, pessoal, profissional. E eu percebo o quanto que aquilo que a gente come influencia no estado de espírito, no corpo, na energia, no tudo. E essa live ela foi pra mim, foi por isso que eu quando eu vi o seu vídeo, eu falei, eu quero falar com ela, porque faz toda a diferença, assim. Por mais que a gente ache, que eu tô comendo, se eu comer achando que tá fazendo bem, vai fazer bem. Faz bem, mas se eu puder comer um alimento melhor, Melhor ainda. que vai me dar esse prazer também, mas que tem uma propriedade nutricional melhor, por que não, né? Exatamente. E assim, o comportamento alimentar ele tem várias vertentes. Então é como se ele fosse uma estrela de várias pontas e cada pontinha tivesse um valor, né? Ah, tem o de saúde e bem-estar, tem o do social, tem o do emocional, tem do lazer, tem do comer externo. São várias pontinhas desse comportamento alimentar. Quando a gente começa a olhar só para uma ponta, essa estrela fica torta. Se eu olho 100% para minha saúde e meu bem-estar, esqueço que eu tenho que ter prazer, esqueço que eu tenho um social envolvido, esqueço que eu tenho um comer externo de quando eu vou numa pizzaria. Eu passo a ser aquela pessoa bitolada, que quero viver 100% da dieta o tempo inteiro.
E da mesma forma, se a gente esquece essa saúde e bem-estar e olha só para o prazer, eu me torno aquela pessoa que quer o tempo inteiro o industrializado, que é mais palatável, o doce, que é mais palatável, e esqueço que eu tenho que olhar para a minha saúde. Então, equilibrar esses pontos é a grande sacada de você ter um comportamento alimentar que seja ok para a vida. Vai ter um momento, sim, que você vai olhar para o seu prazer, porque você está ali com a sua família comendo uma pizza de domingo, vai falar assim, cara, tudo bem, eu não estou olhando para minha saúde agora, mas eu estou aqui aproveitando esse momento com o meu social, com o meu prazer com a minha família, e depois eu vou voltar a cuidar da minha saúde, eu vou voltar à minha alimentação regradinha, normalzinha, com as coisas saudáveis, e tá tudo bem. Então, Porque ir na festa de aniversário e não comer brigadeiro não dá, né? não faz o menor sentido. Em festa de crianças, você não come brigadeiro, você não foi na festa. Não faz o menor sentido. E vou te falar, A Lorena, gente você precisa. que me acompanhou na época de mamãe fininha, de blogueira, fitness, assim, isso era a minha realidade. E era, na época, era muito louco viver isso, porque eu ia às festas, mas assim, eu levava a minha marmita, comia dentro do carro, na porta da festa, entrava na festa com chiclete na boca para não nem ter possibilidade de botar aquele alimento na boca. Então chegou num momento tão louco, a minha coisa com a alimentação ficou tão restritiva, em que eu entrei nessa paranoia de realmente eu não comia nada que não fosse da minha alimentação. Então, Não, é difícil, hein? é muito difícil, é muito difícil. Então, por isso que eu sei que hoje, quando eu recebo pacientes que fazem isso na sua vida, porque isso é muito comum, as pessoas quando querem emagrecer colocam um foco tão grande que esquecem que existe todo o resto. E eu bato tanto nisso de que o comportamento alimentar tem todas essas vertentes. Não pode só pensar na saúde e bem-estar o tempo inteiro. Isso não é saudável. O que as pessoas vendem como ser saudável não é ser saudável. O saudável é você conseguir conduzir sua vida tendo abertura para todos os nichos ali dos seus valores. Tudo tem que fazer parte. Você não pode esquecer de nenhum. Porque senão vai dar ruim. Sensacional isso, gente. Porque a gente não consegue. É aquela história, você vai viver, você vai perder aquilo que você quer, a quantidade, e depois você vai voltar. Exatamente. Depois você volta. Se você não aprendeu a comer direito, se você não fez aquilo fazer parte da sua vida, você vai voltar. Exatamente. Isso é um fato, o efeito sanfona, né? Que Total. a gente tanto conhece. Exatamente isso. Vanessa, muito obrigada por ter topado. Eu adorei. Quem tiver dúvida, quiser saber mais, entra em contato. Passa aí seu telefone, seus contatos, para quem assistir essa live gravada depois também, saber onde te achar. Vamos lá. Sou do Rio de Janeiro, então o DDD é 21. O telefone é 999927708. Eu atendo lá no Vogue, no Acolher Nutrição. E por enquanto a gente ainda está podendo fazer consulta online. Então, se não for do Rio de Janeiro e quiser consulta online, a gente também faz consulta online sem problema nenhum. Eu vi vários pacientinhos seus entrando aqui, comentando, a minha Nutri maravilhosa. Pode puxar saco. Pode, porque ela merece. E, pessoal, se vocês quiserem saber a história dela, comenta lá no meu post, que eu vou ficar no pé dela. E a gente faz uma live aí só para contar. Gratidão, Vanessa. Estou aqui à disposição sempre. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim, entra lá no meu Insta e a gente vai curtindo essa amizade que agora eu falei para você, né? Eu falei, converso com você, parece que eu sou sua amiga há anos, mas porque eu te conheço há anos. Que bom, gratidão a todo mundo que participou. Quem perdeu vai ficar salvo. Compartilha essa live, porque mais gente precisa entender que dá para comer bem, dá para comer saudável, dá para ser feliz comendo. Não precisa ser triste comer. Obrigada, Lorena. Não tem nem como te agradecer de verdade. Obrigada às meninas todas puxando o saco da Nutri, querendo ganhar um vale no final de semana. Tô vendo você. Com certeza. Mas tem muito pra contar. E a próxima, quando você quiser marcar, tamo juntos. Tamo juntos. Gente, obrigada. Um beijo.
Boa noite para vocês e comam bem, divirtam-se. Muito. Beijo, amor. Tchau, tchau. Beijo.